Bom, nesse nosso episódio do Aqueronta Movebo Podcast, nós iremos discutir sobre dois conceitos bem interessantes da psicanálise, que é mais precisamente da técnica psicanalítica, né? Que é a interpretação e a resistência, né? A interpretação é basicamente uma técnica extremamente importante, né, durante o processo de análise, que ele tem como intuito esclarecer, transformar e trazer à tona conteúdos que estavam recalcados, que estavam no inconsciente, ao consciente, ao ambiente ali da transferência e do tratamento, né? É extremamente importante a gente frisar que a interpretação só ocorre num campo de linguagem, né? Sem linguagem não existe interpretação, e também é preciso estar num campo de transferência, assim como todo o processo de análise é preciso estar nesse campo transferencial de linguagem. Já o conceito de resistência é de uma forma bem sucinta. Resistência basicamente seria tudo o que nos atos ou palavras do próprio paciente, durante o tratamento psicanalítico, vai se opor a esse acesso do inconsciente do psicanalista. Freud ele fala que a resistência para a psicanálise é uma atitude para designar oposição às suas descobertas na medida em que elas revelam os desejos do inconsciente, no caso. Exatamente. Bom, e assim, a pergunta que vai guiar esse episódio do podcast é: ao paciente falar algo, exprimir algo, falar algo sobre a sua vida, sobre o que está se passando na sua vida no momento, e o analista fazer uma interpretação acerca do discurso do paciente, o paciente resistir, negar, sim, dizer que não tem nada a ver aquilo que foi dito. Como que o tratamento deve seguir a partir dessa negação, dessa resistência, ou enfim, né? Essa foi a dúvida que basicamente guiou esse podcast, esse episódio do podcast, né? E Lembrando que, não pode opa, falar, Tiago. perdão, mas lembrando que a gente não pode, como psicanalista, em nenhum momento impor que uma interpretação, uma hipótese seja correta, até porque ela é uma hipótese. Exatamente, exatamente. Então, se o paciente nega, a gente não pode dizer que de cara já é resistência. O que vai dizer se é uma resistência ou não é com o passar do tempo. E não tem também como dizer quanto tempo, se vai ser 6 meses, um ano. Tem que Exatamente. tratar e assim descobrindo se foi de fato uma resistência ou não. É. Eu acho que, assim, uma coisa bem importante é que a interpretação acerca do discurso do paciente deve fazer sentido para o paciente. Deve fazer com que ele esclareça, que ele consiga ver na sua vida aquilo que foi interpretado pelo analista, né? E, como foi dito, a interpretação não passa de uma hipótese, né? E, assim, uma das coisas que, em conjunto, eu e o Tiago, a gente chegou à conclusão que, ao ser negado, ao ser resistido a essa interpretação, existem basicamente três caminhos a se seguirem, né? Que é o que a resistência de fato era uma resistência, a negação do paciente era uma resistência de fato, pode ser um erro do analista e pode não fazer sentido pelo timing do tratamento, né, Thiago? Exato, exatamente. E, E caso seja uma interpretação errada, né, caso então o paciente, então a gente lá no tratamento psicanalítico e o paciente fala alguma coisa e o psicanalista, no caso, ele diz que ele dá uma hipótese, uma interpretação para aquilo, e o paciente fala que não tem nada a ver. Caso não tenha de fato nada a ver, isso vai aparecer depois com o tempo. É por isso que o exatamente, tempo é muito importante. exatamente. Eu preciso, né? E assim, para finalizar, o que a gente pode dizer é que, assim como todo o processo de análise, né, a interpretação é um processo em construção e que vai ser construído junto com o paciente e que o Exato. tempo vai dizer se essa interpretação está correta e se não estiver correta, o tempo também vai reformular essa interpretação com
os novos elementos que o discurso do paciente vai trazer à análise, né? Perfeito. Então é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso.